Hey, sejam todos bem-vindos ao Paper Space. Meu nome é Gabriel. Aqui no Brasil, outubro é considerado o mês das crianças devido ao feriado dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças. Mas no resto do mundo inteiro, outubro é o mês do Halloween. É por isso que nos vídeos desse mês eu vou estar montando papercrafts de Halloween. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer paper dolls de Halloween. Essas paper dolls vêm com várias roupinhas para você poder trocar e elas são uma decoraçãozinha bem rápida e fácil de fazer se você for fazer uma festa de Halloween. Eu acho que é um papercraft bom também para fazer com criança e coisas do tipo. Elas vêm assim, com que nem uma roupinha de dormir, e as roupinhas delas são simplesmente tubinhos que você coloca por cima. Enquanto vocês assistem o vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre a história do Halloween, porque eu acredito que aqui no Brasil existe muito preconceito com relação a essa festividade, certo? Então, vamos para a mesa? Popularizado pela cultura norte-americana, o Halloween remota a uma antiga celebração celta, o Samhain, que marcava o fim do verão. Apesar de ter sido substituído no século VII por uma festividade católica, mais de 2000 anos depois, pessoas por todo o mundo continuam a celebrar a chegada do inverno da mesma forma que os antigos celtas, com uma grande festa repleta de doces e máscaras. O Halloween tem a origem numa tradição muito mais antiga, o Samhain. O Samhain, um termo de origem gaélica que significava o fim do verão, marcava o início do inverno, o fim das colheitas e o início do Ano Novo Celta, que, de acordo com o calendário gregoriano, adotado no século XVI, se comemorava a 1º de novembro. Era a celebração mais importante do antigo calendário celta, e apesar de ter sido substituído no século VII, é ainda hoje relembrado por toda a Europa, sob a forma de diferentes tradições e costumes que perduram até os nossos dias. Tradicionalmente, durava 3 dias, coincidindo atualmente com as celebrações católicas da Vigília de Todos os Santos, na noite de 31 de outubro, Dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, e Dia dos Fiéis Defuntos, ou Dia de Finados, em 2 de novembro. Desde tempos imemoriais que o período está associado aos fantasmas, espíritos e à morte. Para os celtas, era uma altura em que o véu que separava o mundo invisível do invisível, mundo dos vivos e dos mortos, se tornava mais tênue. Acreditava-se que os mortos regressavam e que os deuses e outros seres do submundo passeavam por entre os vivos. Durante este período, os antepassados eram honrados através de oferendas. Na Irlanda e na Escócia celta, era costume acender-se fogueiras no topo das colinas, os chamados Halloween Fires. Esses fogos, em honra dos familiares já falecidos, serviam também para purificar as pessoas e a terra, de modo a afastar os demônios, que eram mais fortes nessa altura do ano. Na Escócia, serviam também para afastar e destruir as bruxas. Apesar de muitas das tradições celtas se terem perdido com a cristianização, os Halloween Fires continuaram a arder no topo das colinas até cerca de finais do século XIX. O Samhain era também uma altura para descansar e relaxar, e os jogos eram comuns. Na noite correspondente a Halloween, e à semelhança do que acontece atualmente, eram feitos vários jogos, alegres e muito barulhentos. Alguns persistem até hoje, como é o caso do Apple Bobbing, ou Bobbing for Apples, que consiste em tentar pescar uma maçã com a boca de um tanque cheio de água. O
Os celtas acreditavam que a presença dos espíritos era propícia à adivinhação, e muitos dos jogos tinham por isso um caráter divinatório. Eram especialmente usados para questões relacionadas com o amor ou o casamento. Num desses passatempos, os jogadores tinham de comer pequenos bolos chamados brambreques, que tinham no seu interior um anel ou uma noz, e que permitiam saber quem iria casar e quem iria ficar solteiro. Atualmente, em alguns locais, o Halloween é conhecido como Noite de Quebrar a Noz, Noite da Maçã ou Noite da Maçã e da Vela, nomes que provêm dos antigos jogos celtas. Era também uma altura em que eram pregadas peças e em algumas localidades eram usadas máscaras feitas de crânio e pele de animais. No século VII, o Papa Bonifácio IV instituiu o feriado de Dia de Todos os Santos, dedicado aos mártires e santos da Igreja Católica para substituir o antigo festival pagão. Mas foi só mais tarde que surgiu o Dia de Todas as Almas, ou dos Fiéis Defuntos, dedicado aos mortos. Apesar da celebração católica existir desde o século XI, foi apenas no século XIII que esta foi calendarizada pela Igreja. A festividade era celebrada de forma semelhante ao Samhain celta, com fogueiras, paradas e pessoas mascaradas de santos, anjos e demônios. Na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos da América receberam um grande número de imigrantes irlandeses, que fugiram do país na sequência da Grande Fome, entre 1845 e 1849. A chegada de um tão grande número de irlandeses a solo norte-americano ajudou a espalhar e a popularizar a celebração do Halloween. Apropriando-se de uma tradição originalmente britânica e irlandesa, os norte-americanos começaram a mascarar-se e a pedir dinheiro ou comida de porta em porta, uma prática que acabou por se tornar no atual trick or treat, doces ou travessuras. Foram vários os movimentos que, ao longo dos séculos, tentaram tornar o Halloween menos sobrenatural. No final do século XIX, um grupo de pessoas tentou transformar a festividade numa celebração mais dedicada à comunidade do que aos fantasmas ou às travessuras. No final do século, a maneira mais comum de celebrar a noite era com pequenas festas, com jogos e comida da época. Com o início do século XX, muitas das superstições associadas ao Halloween acabaram por desaparecer. Com o passar dos anos, o Halloween foi se tornando cada vez mais uma festividade secular, centrada na comunidade, com paradas e festas. Porém, apesar dos esforços das escolas e comunidades locais, o vandalismo acabou por tomar conta das celebrações nas décadas de 1920 e 1930. Foi também nessa altura que a prática do trick or treat foi reanimada, uma tradição que provavelmente tem origem nas primeiras comemorações do Dia dos Fiéis Defuntos, na Inglaterra. Neste dia, os pobres costumavam pedir comida de porta em porta. As famílias davam-lhe pequenos bolos chamados soul cakes, ou bolos da alma, em troca de uma oração pelos seus familiares já falecidos.
E é isso, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar no gostei para eu saber que você gostou. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, não esquece de deixar nos comentários. Eu vou também deixar o PDF para esse Papercraft na descrição do vídeo, então dá uma olhada lá se você tiver interesse de baixar para você mesmo. E é isso, obrigada!